Nós estamos vivendo uma época onde existem muitas pessoas isoladas, pessoas solitárias. Agora mesmo eu posso estar falando para alguém que esteja sozinho em um apartamento, ou talvez em algum local solitário, em uma avenida, uma grande metrópole de São Paulo, ou de um grande estado. Porque nós estamos vivendo uma época onde é considerado o século da solidão. As pessoas realmente são solitárias. O sábio Salomão tem uma frase interessante que diz que é melhor você ter alguém que você conhece, um companheiro. Porque se você cai, esse amigo, esse companheiro te ergue. Mas ele diz aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 10, ai daquelas pessoas que estiverem sós, porque ao cair, não haverá quem levante você. E sabe, meu querido, isso é confirmado pelos psicólogos. De fato, hoje há muitas pessoas, alguns psicólogos dizem que cada pessoa deveria ter pelo menos alguém com quem você se importe, ou alguém que se importa com você. E muita depressão, tristeza e até mesmo suicídio, porque nós estamos agora exatamente no mês de setembro, do Setembro Amarelo, onde várias pessoas têm tirado a sua vida, e muitas dessa tristeza e desse suicídio é proveniente, é resultado do fato de que as pessoas estão sozinhas, que as pessoas se sentem abandonadas, isoladas, desprezadas. Isso porque se as pessoas não têm um passado que tenha significado, se ela não tem alegria no presente, muitas vezes elas não vão ter esperança no futuro. Então, a maneira como algumas pessoas lidam com esse sentimento de solidão, com esse sentimento de vazio, é que algumas pessoas fogem para o mundo das drogas. Ou há outras pessoas que buscam refúgio no álcool, no jogo, ou se unem a gangues. Ou há outras pessoas que compulsivamente começam a comprar coisas. E dessa maneira as pessoas se sentem cada vez mais vazias. E todas essas coisas são como bolhas vazias. Assim que você estende a mão para alcançar essas coisas, essas bolhas se desfazem, deixando um vácuo, deixando um vazio cada vez maior. E eu digo para você nessa noite, você pode estar perguntando, será que existe alguém que se importa? Alguém que olha para mim como eu sou, que olha para você como você está? Será que existe alguma coisa a mais neste mundo? Ou será que este mundo é apenas uma pausa entre duas eternidades? Então, você que está aí, eu quero que você creia, que você saiba uma coisa. Deus se importa com você. Há uma história aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história interessante de um rapaz chamado Jacó. Jacó, então, certa vez, fugiu de casa, porque o seu irmão estava perseguindo, ele enganou os seus pais, e ele então teve de fugir para o deserto. E ali, de maneira solitária, sem ninguém, usando apenas uma pedra como travesseiro, Jacó sentia que até Deus o havia abandonado. Ele estava ali naquele local, e foi naquele momento de solidão, foi naquele momento onde ele pensava que ninguém se importava com ele, é que ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, onde os anjos desciam e subiam. E essa era a maneira de Deus comunicar a Jacó que ele se importa com ele, se importava com ele. E qual era a mensagem que Deus deu para Jacó? Ali naquele local, Deus disse para Jacó, eu estou com você. Eu cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Que mensagem maravilhosa. Veja, nessa noite Deus está falando para você, aonde você estiver. Eu me importo com você. Eu não o deixarei, enquanto não cumprir o que eu fizer por você. E nessa noite eu não sei onde você está. Pode ser que esteja num apartamento na Avenida Paulista, ou quem sabe em uma comunidade, em uma pequena cidade, uma grande cidade. Ou quem sabe você esteja aí no sofá com uma arma pronta para tirar a sua própria vida. Ou quem sabe por detrás de um computador, ou lutando com algum vício, ou desempregado por causa da pandemia. Lembre-se do que estou dizendo a você nessa noite. Deus está aí com você, Ele se importa com você. Isso é verdade. Isso é verdade para você, Maria Elza, que está nos ouvindo aqui, lá no Rio Grande do Sul. Isso é verdade para a Rose, que está aí em Francisco Morato. Isso também serve para cada um de vocês que estão
estão nos acompanhando. Deus se importa com você. E você não precisa entrar numa fila para esperar que Deus conserte alguma coisa no universo. Não, Ele está aí, ao seu lado. Mas talvez nessa noite você esteja pensando, mas como eu posso confiar em Deus? Como eu posso confiar em um Deus que eu não vejo? Como eu posso ter certeza que Ele me ouve? Como posso ter certeza que Deus se importa comigo? Há uma história aqui na Bíblia muito interessante. A história de um homem que perdeu tudo. Esse homem tinha uma vida normal, mas em algum momento tudo caiu, desmoronou diante dele. Eu estou falando aqui de um homem chamado Jó. Jó tinha uma vida normal quando de repente uma crise se abateu em sua vida, ele perdeu suas propriedades, perdeu sua casa, Jó perdeu a sua família, seus filhos pereceram, morreram, Jó perdeu a sua saúde, e então a sua esposa se aproximou de Jó e disse, Jó, tire a sua vida, busque um suicídio, blasfema de Deus, e morre. Foi então que Jó ouviu um conselho de um amigo, e esse conselho está aí no livro de Jó, onde ele diz o seguinte, ele diz, em Jó capítulo 22, verso 21, sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Amigo, olha o que eu estou dizendo para você, busque encontrar-se com Deus, e não apenas a prosperidade virá a você, mas o sorriso virá aos seus lábios, a paz voltará ao seu coração, porque Deus tem um plano para você. E talvez você esteja aí pensando, mas como eu posso comunicar com Deus? Como eu sei que Deus existe? Há alguma evidência que mostra que Deus é real? Há um profeta no Velho Testamento chamado Isaías, e ele escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 40, ele escreveu algumas palavras muito significativas. Ele diz o seguinte, ele diz, erga os olhos para o alto, olhem para as alturas, quem criou tudo isso? E Isaías continua dizendo, no versículo seguinte, aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial e a todas chama pelo nome, no versículo 26, o verso seguinte diz, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma dessas estrelas, deixa de comparecer. Veja que coisa interessante, uma maneira de você vencer o isolamento, a tristeza, olhe para cima. Ao longo do tempo, todas as pessoas têm olhado para cima. Os povos antigos têm tentado olhar para cima, para descobrir quais são os segredos que escondem o céu sideral. Por exemplo, os babilônios, os assírios, os egípcios. Todos eles têm olhado para as cometas, para as estrelas, e eles usam isso para organizar suas colheitas, ou para organizar seus calendários, e alguns deles para gravarem seus monumentos. É interessante que a igreja, no passado, ela orientava as pessoas, ela proibia as pessoas de olhar para cima, de olhar para as estrelas, de estudar os céus. Provavelmente eles tinham medo que as pessoas descobrissem certas coisas que pudessem afastar essas pessoas de Deus. Mas, meu querido, com o passar do tempo, o homem tem inventado instrumentos cada vez mais poderosos, telescópios, e eles têm varrido os céus com as imagens. E isso só tem fortalecido a fé dessas pessoas em Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Salmo, no capítulo 19, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E foi isso que muitas pessoas têm visto. Antes mesmo de existir o telescópio, algumas pessoas têm contado literalmente as estrelas. E alguns contaram cerca de 5.119 estrelas. Não muito mais do que isso. Mas vejam, muito antes de existir qualquer telescópio, muito antes da era moderna, o profeta Jeremias, ele já nos dizia a respeito disso no seu livro. Ele dizia o seguinte, não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que é inumerável. Veja, aqui você vê nessa foto, um universo. Aqui o céu sideral. Cada pontinho desse cintilante, na verdade, não é uma estrela. Isso aqui são centenas, milhares de sóis.
E cada sóis rodeados por planetas, por miríades de outros seres, de planetas e astros. E uma coisa interessante é que essa nossa Via Láctea é apenas a fronteira entre o conhecido para o mundo desconhecido. Ou seja, é uma imensidão. Veja o que diz, por exemplo, um astrônomo chamado Fritz Kohn. Ele menciona em seu livro, dizendo, o nosso lar no universo é uma espiral de mais de 200 bilhões de estrelas. Uma unidade de sóis girando como um catavento em chamas. E a cada 24 horas, segundo ele, a nossa galáxia viaja 1,5 milhão de milhas pelo espaço. A mais de 66 mil milhas por hora. E além da nossa Via Láctea, espalhada acima e abaixo e ao redor de nós, existem milhões de outras galáxias. Veja que coisa interessante. Um astrônomo, recentemente, ele faz uma comparação muito interessante. Se você quer ter uma noção do número incalculável de estrelas dos céus, basta você contar o número de grãos de areias de todas as praias do mundo. Ou então, eu sugiro a você, quando você for à praia, leve um baldinho desses de criança, encha de areia. Então, tente contar grãozinho após grãozinho. E guarde aí as suas férias para isso, ou quem sabe o ano inteiro para isso. Porque é inumerável. Veja essa cena que você está vendo aí agora na tela. Nós temos aqui o nosso sistema solar, todos esses incontáveis astros, e temos aí o Sol, o astro-rei. E uma coisa que nos apavora, que o Sol é cerca de 329 mil vezes maior do que a Terra. Isso nos assombra, mas você sabe que acima do Sol há uma estrela branca chamada Sírius. E essa estrela é cerca de 3 vezes maior do que o Sol. Mas acima dela existe outra estrela, a estrela Pollux. E essa estrela é cerca de 9 vezes maior do que o Sol. Porém, acima dela, mais uma estrela gigante vermelha, chamada Arcturus. Ela é 30 vezes maior do que o Sol. E ainda acima dela, a estrela de Aldebaran, aqui das Três Marias, essa cerca de 50 vezes maior do que o Sol. E acima dela ainda uma outra, a Betelgeuse, 700 vezes. Amigos, este universo está para além da nossa compreensão. Quando você vê tudo isso acontecendo, você vê como uma máquina perfeita, uma mente inteligente. É como se fosse um relógio bem calibrado, tudo funcionando dentro das leis. E tudo isso diz para você e para mim o seguinte: há uma inteligência superior, há alguém que se importa com você. Essas coisas não existem por acaso. Você não está aí por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Esse plano é dirigido por Deus. Esse astrônomo disse recentemente algo muito interessante. Não é evidência de que o universo seja automático, ou que tenha em si mesmo o poder de gerar as leis que o governam. Ele continua dizendo, o universo não é uma aglomeração acidental de corpos se movendo sem ordem. Não, antes é obra da onipotência. Veja, queridos, olhem para cá. Quando você vê, desde o minúsculo átomo até a grande constelação, tudo isso fala de uma mente projetista. Tudo isso fala de uma inteligência superior. De um Deus que governa todas essas coisas. De um Deus que se importa com a sua vida. E na sua palavra ele diz, desde o início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. E ele vai mais adiante, informando que este mundo não é por acaso. Ele diz, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Está no Salmos capítulo 33, verso 9. Em outras palavras, você vê aqui um poder ilimitado que criou a matéria do nada. Isso é exatamente como ele fez. É como o profeta Jeremias diz aqui em sua palavra. Ele diz o seguinte, ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Vamos supor que você sofra um naufrágio e vá para uma praia. E ali você vê pegadas na areia úmida. Ora, embora você não esteja vendo ninguém, pelas pegadas você sabe que alguém passou ali. Porque você vê as pegadas. E a mesma coisa referência a Deus. Você pode não ver Deus,
Mas aí, onde você está, na natureza, você vê pegadas de Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas dessas pegadas de Deus. Porque Deus não apenas criou você, não apenas criou o homem, mas Deus criou o mundo para atender suas necessidades. Porque Deus se importa com você. Por exemplo, você sabia que a água que você bebe, essa água é mais antiga do que as pirâmides. Essa água é mais antiga do que os montes. Porque Deus criou um ciclo biológico. Veja, por mais poluída que seja a água, pelos detergentes químicos ou pelo lixo, assim que a água evapora, ela passa por um processo de purificação e ela volta na forma de neve, na forma de chuva, na forma de orvalho, porque Deus criou um ciclo para prover para as suas necessidades. Mas Deus também criou uma espécie de uma usina de energia, o sol. Veja, isso não é por acaso. Se o Sol estivesse um pouco mais distante da Terra, a Terra congelaria. Se o Sol estivesse um pouco mais perto, os mares evaporariam. E veja, por exemplo, o ar que você respira. A mesma porcentagem uma porcentagem exata de nitrogênio, oxigênio, argônio. Um pouquinho a mais disso, um pouquinho a menos daquilo. A vida seria insustentável. Porque nada é por acaso. Deus é o Criador. Deus se importa com você. Ele criou todas essas coisas para o seu proveito, para a sua alegria. E aqui em sua palavra ele explica, no livro de Isaías, no capítulo 45, ele diz que Deus não criou o mundo para ser um caos, mas para ser habitado. Em outras palavras, Deus não criou o mundo, toda essa natureza, para arder em chamas, como o que acontece lá no Amazonas, ou lá no Pantanal. Deus criou esse mundo para a nossa alegria. Veja outra pegada de Deus. Veja, por exemplo, esse milagre que chama-se migração das aves. É incrível que, por exemplo, uma ave tão pequenininha saia lá do Ártico e viaje 20 mil milhas até a Antártica. E há um passarinho chamado 30 réis que ele faz isso. E é interessante que eles fazem pit stops. E eu moro aqui pertinho, em Engenheiro Coelho. E aqui mesmo há várias aves que fazem sua parada, como andorinhas, como a tesourinha. Agora, quem guiou essas aves? Elas pesam apenas 30 gramas. Quem guiou esses pequenos animaizinhos? Era interessante que durante o dia eles são orientados pela posição do sol, à noite pelo magnetismo da terra. Mas quem orientou? Quem é a mente, a inteligência por detrás disso? Olhe, por exemplo, os peixes. Eles nascem, eles voltam para as correntezas e para o lugar onde desovar. Eles atravessam oceanos incríveis, sem nenhum marco de referência. Eu morei algum tempo no hemisfério norte, e ali, como vocês estão vendo essa imagem aqui, eu acompanhei um pouco essa questão dos salmões aqui. Eles nascem ali, em alguns córregos, eles vão para o oceano, mas eles não morrem lá. E como vocês estão vendo aqui, eles sobem corredeiras, atravessam cataratas, se arrastam, porque por detrás deles há um Deus que faz com que eles saibam o tempo certo, o momento certo de voltar. Deus fez isso com esses animais. Ou, por exemplo, qual é a inteligência que está por detrás dessas abelhas? Há uma matemática tremenda nisso daqui. Até astrônomos como Kepler, eles pararam para estudar os geólogos, na forma de hexágono, que proporciona o melhor espaço, a melhor economia de materiais. Veja, isso é perfeito. Ou veja, por exemplo, aqui a dança das abelhas. A dança das abelhas. Eles dançam no círculo, eles dançam em meia lua, ou eles dançam na forma de um 8. Quem ensinou isso às abelhas? Essa dança, eles dizem exatamente a direção, a quantidade, eles dizem a qualidade do néctar. Querido, Jó responde isso para você no seu livro. No livro de Jó, no capítulo 12, ele diz: pergunte aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e eles te farão saber. Ou fala com a terra, ela te instruirá. E ele então continua dizendo ali, no verso seguinte: e até os peixes do mar te contarão que a mão do Senhor fez isso. Meu querido, preste atenção, você não nasceu por acaso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito. E você só será feliz quando encontrar esse plano em Deus. E Deus supre as suas
cada uma das suas necessidades. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que tenha sido desempregado durante a pandemia. Você não sabe o que colocar na mesa para os seus filhos. Olha essa promessa de Jesus para você nessa noite. Ele diz lá no livro do Evangelho de Mateus que nenhum pardal cai nos céus sem que Deus o perceba. E ele diz, não temais, pois, porque valeis muito mais do que pardais. Ou veja como ele destaca o seu cuidado, o seu amor por você, quando ele diz, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Sabe, meu querido, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que você está passando, mas se você ora, se você procura, Deus vai fazer aquilo que for melhor para você. Não há problema, por pequeno que seja, que o Deus do átomo não resolva. E não há problema, por grande que seja, que o Deus das constelações não possa fazer. E o melhor de tudo é que Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo sempre. E não importa quem seja você, não importa qual a sua cor, não importa qual o seu gênero, não importa onde você mora, se você é rico ou pobre, se é feio ou bonito. Não interessa o seu passado, Deus ama você, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito especial para a sua vida. E ele faz uma pergunta interessante lá no livro de Isaías. Ele diz, será possível que uma mãe se esqueça de sua criança? Eu, pessoalmente, acho que uma mãe se esquece, sim, porque muitas vezes eu tenho visto algumas mães pegando os seus filhos e colocando na lata de lixo, ou entregando para serem adotados por outras famílias. Mas Deus diz aqui em sua palavra, no livro de Isaías, ele diz o seguinte, ainda que esta mãe viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Sabe, meus amigos, Deus está tentando alcançar você. Deus está tentando falar com você. Nos últimos anos, Deus tentou falar com você enviando anjos, enviando profetas, enviando a sua palavra. Mas nesses últimos dias ele enviou o seu Filho. E o Senhor Jesus Cristo é a própria revelação do caráter e da personalidade de Deus. E ele diz, quem me vê, a mim, vê o Pai. Então, se você quer saber quem é Deus, estude a vida de Jesus. Veja nos evangelhos quem foi ele. A maneira como ele curou enfermos, como ele restaurou a visão aos cegos. Quando passou por muitas cidades, ele transformava, trazendo alegria a vilas inteiras. Jesus tomou a humanidade para atender exatamente as suas necessidades. E ele disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele permitiu que suas mãos fossem atravessadas por pregos, e seus pés também. Ele sofreu a zombaria das pessoas. Por incrível que pareça, ele veio para o que é os seus, mas os seus não receberam. Mas nessa noite Deus fala ao seu coração, Deus tem um plano para a sua vida. E eu quero que você creia que isto é verdade. Não importa onde você esteja agora, não importa quem seja você, eu quero que você creia que exatamente isso é verdade. Não há problema grande que seja, não há crise maior que exista na sua vida, que Deus não resolva. Você mesmo não pode mudar o seu passado, você não pode mudar a sua vida. Mas quando você decide por Jesus agora, você pode determinar o seu futuro. E eu quero que você creia que isso é verdade. E onde você estiver nesse momento, a Cíntia vai cantar essa música especial, que diz que Deus se importa com você, que Deus tem um plano para você. E enquanto você ouve essa música de Cíntia, vai aí no YouTube e diz, eu creio, eu aceito esse amor de Deus, eu quero que orem por mim. Ou entre aí na página que você vê aqui abaixo e diz, eu creio, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu creio que Deus me ama e que tem um plano maravilhoso por mim.